quem é vivo sempre aparece, né? Tá certo que as pessoas somem por um tempo, mas mais de um mês sem postar vídeo aí é sacanagem. 2024 foi um ano muito doido no futebol brasileiro, assim como 2023 eu diria. Imagina só, o cara entra em coma lá em 2022 e acorda agora em 2025 e vê essas imagens. Mas nesse vídeo nós vamos relembrar os momentos marcantes do futebol brasileiro nesse ano que se encerra. Eu vou tentar ir em cronologia, mas se eu não for e esquecer de algo também, o problema é de você. Ajeita a tua postura aí, que escoliose aos 20 não tem cura, e vem conferir a retrospectiva mais completa do futebol brasileiro em 2024. Primeiramente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a grandíssima copinha, o campeão foi o Corinthians. Conquistou o seu 11º título do torneio, o campeão disparado, derrotando o Cruzeiro na final. Mas o destaque dessa competição vai para o Novo Horizontino, que conseguiu chegar até a semifinal, mas perdeu só para o campeão. E já vemos que 2024 foi o ano do quase para o Novo Horizontino, né? Na Supercopa do Brasil, esse torneio que ninguém pediu, que eu só não acho legal porque o meu time nunca ganha nada para poder jogar nele, o campeão desse ano foi o São Paulo. Derrotou o rival Palmeiras nos pênaltis e o Caio Paulista pôde finalmente ir para um clube vitorioso. Era lá, errei. Nos campeonatos de âmbito regional, temos a Copa do Nordeste e a Copa Verde. No grande Nordestão, não deu outra e o campeão foi o Fortaleza. Venceu o CRB na grande final nos pênaltis e confirmou de vez a hegemonia que tem sido tão grande na região. Aliás, o Leão também terminou o Brasileirão no G4 pela segunda vez na história, vai jogar a Libertadores de 2025 e isso tudo só confirma o que eu disse nesse vídeo aqui, vale a pena ir lá conferir. No campeonato, em que o maior time é o Paysandu, o campeão foi novamente o Papão da Curuzu. Conquistou seu 4º título, sendo o maior campeão disparado. E na final, não teve nem conhecimento do Vila Nova, meteu logo um 10-0 no placar agregado. E sobre o Vila, mais um ano decepcionante, que não ganha nada, finge que vai subir para a Série A e para na praia, né? Ou melhor, para pouco antes de chegar na praia, porque não é possível. Se bem que eu tô achando que isso aí é coisa de time colorado, vermelho e branco. Nos campeonatos estaduais, eu faço questão de vir aqui para vocês e falar quem foram os campeões cada estado em ordem alfabética. No Acre, o campeão foi o Independência, um cover de baixo orçamento do Fluminense, conquistou o 12º título, derrotando o Humaitá na final. Alagoas não deu outro senão o CRB, derrotou o Asa e conquistou seu 3º título seguido. E o CSA, só tristeza, né, minha gente? No Amazonas, tivemos o confronto dos dois times ricos e novos do estado, entre Manaus e Amazonas, e deu Manaus nos pênaltis. Amapá deu Trem, derrotando o Oratório. O Trem conquistou seu 9º título e o 4º seguido. Na Bahia, não deu Bahia, mas sim o Vitória, que foi muito bem nessa temporada, diga-se de passagem. 4-3 no agregado contra o rival e conquistou a sua 30ª taça. No Ceará deu Fortaleza? Não, só para quebrar o que eu tinha falado anteriormente. Ceará campeão, 3-2 nos pênaltis, disputa acirrada, mas só não é mais acirrada do que o número total de títulos de cada um, que tá bem interessante de ver. Inclusive, será que ano que vem algum deles vai se isolar? No Distrito Federal, uma final inusitada entre Ceilândia e Capital, e o Ceilândia conquistou o seu 3º título, 4-3 nos pênaltis. Aliás, o que aconteceu com o Gama e com o Brasiliense? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre times que sumiram do cenário nacional, eu faço. Fiz uns vídeos antigos aqui no canal, mas posso fazer uns atualizados. É só comentar aí que aí eu preparo. No estado do Sudeste, que todo mundo esquece, conhecido como Espírito Santo, o tradicional Rio Branco de Vitória derrotou o Rio Branco de Venda Nova nos pênaltis e levou a sua 38ª taça. Em Goiás, final entre Goiás... Goiás não chegou na final. Quem disputou foi o Atlético Goianiense e o Vila Nova. E é claro que se o Vila Nova chegar na final, automaticamente o outro time vence. Dito isso, 3º título consecutivo do Dragão. No Maranhão, diferentemente do que aconteceu na Série C, aqui o Sampaio Corrêa foi bem, derrotando o Maranhão na final e levando o 37º título. No Mato Grosso, sem graça, deu Cuiabá de novo, 4º título seguido, dessa vez contra o União Rondonópolis na final,
E foi que nem na Série A do Brasileiro, ou seja, o Cuiabá ficou na ponta da tabela. Mato Grosso do Sul, quem levou foi o tradicional Operário, o time que presenciou um disco voador em seu estádio, simplesmente jogando contra o Vasco, tinha que ser o Vasco, lá no Brasileiro de 1982. Nesse ano de 2024, o Operário derrotou o Dourados na final. Em Minas, minha grande Minas, terra da minha mulher, que é cruzeirense, mas na final deu Atlético. Ganhou do Cruzeiro e conquistou seu 5º título seguido. No Pará, um repá na final, e esse ano, apesar de o Remo ter subido para a Série B do Brasileiro, foi ano de títulos para o Paysandu, 50º título paraense para eles. Na Paraíba, o campeão foi o Souza. Na final ele venceu o Botafogo da Paraíba, que vai passar o seu 11º ano consecutivo jogando a Série C do Brasileiro. E que isso não vai mudar até eles desenvolverem um escudo original, eu tenho certeza. No Paraná, a final foi entre Atlético e Maringá. Pois é, nessa época do ano o Pacto do Furacão ainda estava funcionando e eles ganharam o seu 6º título dos últimos 10 anos. Em Pernambuco, final entre Sport e Náutico. E se tem um time colorado na final, obviamente o outro foi o campeão. 44º título do Sport e o 2º consecutivo. No Piauí, o campeão foi o Altos. Derrotou o Parnaíba, que eu acho um nome de time muito massa. 4º título da história do Altos. No Rio de Janeiro deu o Flamengo. E o mais interessante é que a final foi contra o Nova Iguaçu, que eliminou todos os outros grandes, ou seja, Vasco e Fluminense. E foi a 38ª taça do Flamengo. Botafoguenses, isso é zoeira, eu ainda vou falar bem do time de vocês, fiquem aí. No Rio Grande do Norte, o campeão foi o América. Nesse ano o ABC passou longe do título, viu o rival conquistar o 2º título consecutivo e o Santa Cruz de Natal ficar em 2º. No Rio Grande do Sul, esse aí não precisa, tá? Em Rondônia, Porto Velho, assim como o Inter, ganhou do Barcelona na final, mas é claro que aqui foi contra o Barcelona de Rondônia. Em Roraima, tivemos o 1º título do Gás, sim, Gás, que desbancou a hegemonia do São Raimundo, que vinha de 8 títulos seguidos. Em Santa Catarina, o maior do estado, ganhou o 2º título seguido. Criciúma venceu o time do velho da van. Em São Paulo, o campeão obviamente foi o Palmeiras. Ganhou do bom time do Santos na final e levou a 3ª taça consecutiva. Aliás, esses dois têm um efeito borboleta bizarro envolvendo eles e o Brasileirão de 2014. Confere depois desse vídeo aqui. Sergipe, os rivais Confiança e Sergipe tiveram a decisão nos pênaltis e deu Confiança, ganhando seu 23º título. Por fim, no Tocantins, o campeão foi o União. Conquistou seu 2º título diante do Tocantinópolis. Tá, e ok, só para não ficar enchendo, no Gauchão deu o Grêmio contra o Juventude, o 7º título seguido, e é por isso que o Inter é o time mais azarado do país. Bom, mas falando de Copa do Brasil, em que o Inter foi de novo eliminado pelo Juventude, podíamos ter tido uma final entre Flamengo e Vasco, que seria épica, mas, como é o Vasco, é claro que ele perdeu na semi. A final foi entre Atlético Mineiro e Flamengo, e o campeão foi o Mengão, mais um título para conta deles, o 5º de Copa do Brasil. Nas demais competições nacionais, tivemos alguns campeões bem diferentes nessa temporada. Começando pela Série D, o título foi conquistado pela equipe pernambucana do Retrô FC, que tem centro de treinamento e estrutura melhor do que qualquer time da Argentina. E junto do Retrô, subiram o Anápolis de Goiás, o Maringá do Paraná e o Itabaiana de Sergipe. E para chegar até o título, o Retrô passou por times tradicionais como o América de Natal e o Brasiliense. Na Série C, a taça ficou com Volta Redonda do Rio de Janeiro. O time conseguiu acesso e o título após 7 temporadas disputando a 3ª divisão nacional e, melhor ainda, pois ano passado bateu na trave ficando em 5º lugar. Os demais que subiram foram o Atlético de São João del Rei de Minas Gerais, a Ferroviária de Araraquara de São Paulo e o tradicional Remo do Pará. E no fim, a tabela ficou desse jeito que vocês estão vendo aí. Na Série B do Brasileiro, o campeão foi o Santos, que retorna à Série A após uma temporada apenas. Mas acho que o destaque da competição fica com o Mirassol, que no seu 2º ano de Série B já ficou com o vice-campeonato, 1 ponto atrás do grande time do Santos. Além deles, os outros 2 que subiram foram Sport e Ceará. E o Novo Horizontino, pelo 2º ano seguido, termina em 5º lugar. No final, a tabela ficou dessa maneira e os destaques negativos vão para os rivais Guarani e Ponte Preta, que caíram os 2 para a Série C. E na Série A, com certeza, foi dele, o monstro,
o grande, o besta enjaulada com ódio Botafogo. Ganhou tendo uma grande constância na competição, somando 79 pontos ao final. Esse foi o terceiro título do Fogão, que já tinha conquistado em 1968 e em 1995. Na zona de classificação da Libertadores, tivemos também Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo, Corinthians e Bahia. E aqui fica o destaque para a grande arrancada do Corinthians, que todo mundo está falando que ia cair e não caiu. No fim, a tabela ficou dessa maneira, e o destaque negativo com certeza fica para o Atlético Paranaense, que estavam querendo há tempos falar que já era maior que o Botafogo e tudo mais, mas que nesse ano, nessa temporada de 2024, ficou provado o contrário, Nas competições internacionais, digamos que o futebol brasileiro foi bem apenas na Libertadores e de novo. O Botafogo foi campeão pela primeira vez, derrotando o Atlético Mineiro na final. E isso provou duas coisas: que o Botafogo deixou de ser um time azarado e que o Atlético Mineiro é o time da tecnologia, Da IA. IA ser campeão da Libertadores, IA ser campeão da Copa do Brasil, IA se classificar para a Libertadores. É muita tecnologia. Na Recopa Sul-Americana, o Fluminense tirou a maldição diante da LDU e foi campeão. Já na Sul-Americana, o Cruzeiro não representou o nosso país e perdeu para o Racing, que era tipo um Botafogo da Argentina, não ganhava nada há anos e esse ano resolveu ganhar. A única coisa boa é que a CBF anunciou que para o ano que vem, o vice da Libertadores e o vice da Sul-Americana vão se enfrentar para ver quem leva o título. E essa competição vai se chamar Campeonato Mineiro. Bom, pessoal, a retrospectiva em termos futebolísticos foi essa, mas é claro que eu vou mencionar aqui toda a situação envolvendo o Rio Grande do Sul, aqui na minha terra, que afetou o calendário nacional e, além disso, afetou os clubes e as famílias por aqui. Para quem não sabe, a minha casa foi uma das atingidas, então deixa o like e se inscreve, que isso já vai me deixar muito feliz, vocês não têm noção. Mas, acima de tudo, eu parabenizo os times gaúchos, principalmente os da Série A, que não foram rebaixados. Muitos disseram que isso poderia acontecer, e destaco aqui a arrancada do meu time que, quando ninguém imaginava, engrenou sem perder durante 16 partidas e pegou uma vaguinha lá na Libertadores. Bueno, no mais é isso, desculpa ficar tanto tempo sem postar vídeo, mas muito obrigado pra ti que ficou até o final. Ativa o sino então para saber quando que vai sair vídeo aqui no canal, e valeu e falou!